Em algum momento esse ano, eu cheguei à conclusão de que amar é prezar pela continuidade da vida. E eu cheguei a essa conclusão porque eu gosto de fazer leituras sobre o amor, sobre, enfim, mitos, filosofias, histórias, autores, autoras que falam sobre isso. E isso é uma coisa que me chama a atenção, afinal, a ideia de amor é uma coisa que tem sido vendida pra gente o tempo todo, e mais do que isso também, né, ela aparece em diversos formatos nos paradigmas da nossa vida, né? Então, existem teorias psicológicas, psicanalíticas que versam sobre o amor, existem teorias sociológicas, antropológicas que versam sobre isso, existem inúmeros filmes que trabalham em cima dessa história, tudo vai se tornando, vai tendo um apelo em torno do amor, né? Só que esses apelos eles estão em torno da ideia do amor romântico, né? E aí eu cheguei a essa conclusão depois de muitas leituras e sobretudo de experienciar isso, de viver a vida, enfim, de perceber a vida. Eu cheguei a essa conclusão porque eu queria refletir o que seria para mim, né, o amor, sem que ele tivesse sempre condicionado a um sentimento por outra pessoa. Porque isso é uma coisa que tem muito, né? Nos livros, nas coisas, etc e tal. Inclusive nesse livro aqui, ó, do Renato Nogueira, Por que Amamos, é um livro muito bom que vai contar uma série de histórias, de mitos, e atrelar isso a processos históricos, processos filosóficos, para nos dizer sobre o que é o amor, como ele foi concebido, assim, no decorrer da história ocidental. E ele também vai falar sobre alguns mitos africanos, outros mitos orientais, asiáticos, aliás, né? E aí, o que acontece? Eu queria ir para além disso, assim, né? Queria até a Bell Hooks, por exemplo, em Tudo sobre Amor. Infelizmente eu não tenho o livro dela aqui, que eu acabei emprestando esse livro para uma pessoa que eu não devia emprestar, uma pessoa que eu confundi que era amor. A Bell Hooks também fala ali num lugar de relacionamento. O Zygmunt Bauman, o tão famoso citado do amor líquido, né? Falando que atualmente a gente não, enfim, as coisas não estão líquidas, não são sólidas mais. Em algum momento eles sempre estão falando sobre essa relação com o outro. E aí me surge essa necessidade, né? O que diabos eu definiria por amor, sem que tivesse mediado por outra pessoa, mas que sim, dissesse respeito ao modo como eu me relaciono com a vida. O que pode ser uma definição para mim que abarque todos os segmentos da vida e que possa dar conta de várias coisas na minha vida, né? E aí fui pensando, 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 sentindo, 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 cheguei nessa percepção: amar é prezar pela continuidade da vida. Mas é claro que eu não saí dessa percepção do fundo do nada. Todas essas leituras, todas essas experiências, elas. Desculpa, tá? Se vocês ouvirem um cachorro aí ou barulho aqui na rua. É assim. Bairros periféricos funcionam assim também. Claro que eu fui afetada por conversas, por relações, por livros, por leituras, por visualizações, o que quer que seja. E eu acho que hoje eu quero falar um pouco sobre isso, né? Falar um pouco sobre o que é amor pra mim, dentro dessas coisas, assim, assimilando essas coisas que eu aprendi. Bom, eu vou basear esse livro. Aliás, perdão, eu vou basear esse vídeo nas perspectivas do Stanley Keleman, que escreveu esse livro aqui, ó, Amor e Vínculos, uma visão somático-emocional. Stanley Keleman, ele foi um psicólogo que, se eu não me engano, inaugurou aí uma perspectiva somática sobre a psicologia, enfim. Ele também é neo-darwinista, né? Isso significa que ele, de maneira muito superficial,
que ele é uma pessoa que prossegue algumas ideias, algumas premissas do Darwin, né, de espécie, de evolução de espécie, de afeto da espécie e tudo mais. Só que os neodarwinistas, eles estão prosseguindo isso, né? Estão trazendo essa perspectiva para outros campos do saber. Gente, muito superficialmente, tá? Só para sistematizar para vocês. E também vamos basear em Tudo sobre Amor, da Bell Hooks, que infelizmente eu não tenho esse livro, mas eu acabei, assim, escrevendo sobre ele e tal, algum tempo atrás. Eu tô olhando pro meu notebook, inclusive, tá? E eu vou me basear muito nessas leituras aqui, né? Há um tempo atrás eu cheguei a escrever um texto para falar sobre... Eu escrevi uma resenha desse livro, também escrevi uma resenha sobre Tudo sobre Amor e fiz um outro texto como se fosse um ensaio falando sobre ambos. E aí, aonde eu postei isso? Lugar nenhum. Eu ia postar em blogs, né? Fui criando blogs aí nesse meio tempo, mas sei lá, enfim. Eu não posto essas coisas. Inclusive, gravar esse vídeo também já é um processo. Mas, o que acontece? A ideia de que amar é prezar pela continuidade da vida reside muito principalmente aqui no Stanley Kellerman, porque ele vai trazendo uma perspectiva bem biológica sobre o amor, assim, é isso que ele fala, que o amor é uma verdade biológica. Então é uma coisa que passa pelo corpo, é uma coisa que passa então pelo modo como o nosso corpo opera a tecnologia de viver. Mas é claro que tem aquele fundo idealista, assim, filosófico da Bell Hooks. E aí eu chamo idealista e filosófico porque o livro dela, para mim, é fundamentalmente isso. Ela traz uma série de recomposições bibliográficas, referências, ela realmente pesquisou, assim, ela é uma intelectual, assim, fascinante. Entretanto, quando eu fui lendo o livro dela, né, de maneira crítica, eu fui sempre nessa, assim, né, para onde a gente está indo, assim, né, com essas confabulações, imaginações. Então, tudo bem que faz parte também da teoria da Bell Hooks, usar da imaginação para imaginar, aliás, né, para pensar formas de amar que sejam mais saudáveis. Entretanto, tinha algumas coisas que ficavam sempre assim no nível do pensamento e isso me incomodava muito. O que era uma dessas coisas, né? Bell Hooks e o Stanley Kellerman, ambos eles concordam que amor é ação ou uma série de ações. Perdão, uma série de ações. Só que Bell Hooks, lá no livro dela, ela vai falar que o amor é o que o amor faz e, portanto, os atos do amor são cuidado, respeito, intimidade e atenção. E algumas outras duas coisas. E aí, eu lembro que eu li isso e eu fiquei muito nessa, né? Mas que diabo é respeito? O que diabo é cuidado? O que diabo é intimidade? O que diabo é atenção? É claro que quando essas palavras nos saltam, a gente tem pré-concepções disso. Mas a própria leitura de Bell Hooks nos faz constantemente questionar que o modo como a gente ama e, portanto, o modo como a gente concebe esses atos de amor, eles estão deturpados por uma série de atravessamentos sociais, atravessamentos particulares, né, inclusive assim, dentro de sua própria comunidade, do seu seio familiar. Então, tem até algumas partes do livro da Bell Hooks que ela fala sobre o fato de que o amor tem que ser uma escolha. Exatamente porque ele não é. Mas é uma coisa que... o que ela diz, né? Que a gente ama, diz que ama e, portanto, realiza os atos de amor, de alguma maneira. Só que a gente faz essas coisas como que de maneira automática. Então, portanto, o amor não é uma escolha dentro dessa concepção. E por isso, o amor deve ser uma escolha, porque nesse momento que ele se torna uma escolha, você está assumindo a agência, a responsabilidade em garantir que esses atos de amor, eles sejam conscientes.
E ser consciente, então, implica em questionar a maneira como você vinha fazendo isso de maneira automática. Não sei se eu me fiz entender. Mas o que eu quero dizer com isso? Ela nos leva a um percurso de questionar o que são essas coisas que consideramos amor, mas aí ela elabora esses conceitos relacionados ao amor sem necessariamente dizer o que é mesmo esses conceitos, em seu sentido filosófico mesmo. Se a gente está fazendo isso de uma maneira errada, o que é a maneira certa. Mas é claro que, veja bem, né? Eu sou uma socióloga, eu sou muito curiosa, então eu vou lendo as coisas criticamente. Eu realmente converso com as teorias e tudo mais, né? E faço perguntas e me faço questões e retorno ao texto. E eu sei que não foi o que ela se propôs, dizer o que eram essas coisas, né? Ela estava se propondo a uma outra coisa. Então, eu tô reconhecendo o devido limite de desenvolvimento intelectual, né? Não que ela é uma pessoa que não tenha desenvolvimento intelectual para isso, mas que existe um limite do que ela se propôs a fazer ali. Ponto. Mas é isso ficou na minha mente. Tá bom, Bell Hooks, o que é respeito? O que é intimidade? Porque, por exemplo, respeito para mim pode ser uma coisa completamente diferente para uma outra pessoa. E aí, talvez você aí na sua mente pense, ué, como assim? Respeito é respeito em qualquer lugar. Mas como assim, sabe? Tem gente que acha que tirar por exemplo, chinelo, quando você vai visitar a casa de alguém, você vai tirar o chinelo antes de entrar. Tem gente que acha, quem mora na casa, tem gente que acha isso desrespeitoso. Eu já vi gente que acha isso desrespeitoso, que não gosta. Porque tem a casa como um espaço de intimidade, aquilo ali pode corresponder a algum nível de segurança e intimidade que a pessoa não deveria ter. Mas já vi gente que acha que entrar na casa de chinelo é desrespeitoso. O que é respeito, então, né? Então é uma coisa particular. Tanto o respeito, tanto a intimidade. Eu também tenho outras percepções sobre o que é a intimidade. O que configura respeito? Dentro dessas condições, a gente, desses exemplos que eu dei, a gente consegue mapear que respeito ele é condicionado, né? Condicionado a alguma coisa, assim, né? Ele tá sempre em relação a alguma coisa. Então, a minha relação que eu tenho com uma pessoa, as nossas relações de respeito ali vão estar particulares àquele modelo de relação, assim como se eu me relacionar com uma outra pessoa. Então, era isso que eu tava bem questionando, assim, quando eu acesso o pensamento da Bell Hooks. E aí, é neste momento que eu encontro Kahneman e ele vai aí preencher isso que foi uma lacuna para mim. Porque o Stanley Kahneman, ele vai dar nome aos bois sobre o que consiste essas ações do amor. E ele vai separar em fases, em processos, em etapas, em ações, microações, assim, dentro de um plano prático, o que representam essas coisas, só que de uma perspectiva biológica. Ele vai falar, basicamente, vai nos relembrar, basicamente, que somos animais. Entretanto, somos um tipo de animal que modela o nosso corpo e, portanto, a nossa experiência na vida a partir das relações e dos afetos que a gente tem, assim.